presença do Célio, do Ivaí, tá? Faz favor, pode ser o Ivaí da igreja da Lagoinha. Ele já esteve aqui tocando com a gente, cantando. E vou convidar a Sheila também. Sheila, por favor, a Sheila é a noiva do Célio. Fala para mim qual a igreja que ela é. Graça a paz. A Sheila é da igreja New Church. New Life? New Life. Nova Vida. Nos Estados Unidos, lá em Boston. E ela está aqui passando um período também com a gente. E também é uma adoradora como a igreja, como todo esse grupo, né? E eu tive o prazer de poder trazê-la para apresentar melhor o nosso louvor, nos ajudar no louvor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É um prazer estar aqui com vocês esta noite. Irmãos, nós vamos cantar, da início ao louvor dessa noite, nós vamos cantar Digno de Glória. É o cântico já bem conhecido dos irmãos. Estamos com um número pequeno de irmãos por enquanto, espero que chegue mais irmãos. E eu vou deixar à vontade para os irmãos que quiserem ficar em pé. A nossa adoração é a mesma, sentado ou em pé, tá? Fiquem à vontade. Se quiserem ficar sentados, podem ficar. Se quiserem ficar de pé também, não tem problema, não tem influência no louvor que estamos apresentando a Deus, tá? Vamos orar antes de cantarmos o primeiro cântico. Te louvamos, Senhor, nessa noite pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Deus, te louvamos pela vida de cada irmão aqui, cada família representada aqui nessa noite. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Deus, através do louvor, que a nossa oração possa partir dos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as nossas vidas e falando, ó Deus, também as pessoas que estão nos visitando aqui nessa noite, Senhor. Deus, que o nosso louvor possa chegar até o Senhor como cheiro suave, ó Deus, e que seja um louvor sincero nos nossos corações. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Levantemos
Mas agora à tarde eu estava ouvindo a mensagem e o pastor estava falando sobre a nossa adoração, sobre a forma de adorarmos e o louvor e a adoração, partindo dos nossos corações, que ele disse algo tão interessante. Primeiro, ele fala, nós nascemos para adorar ao Senhor. Depois, nós vamos chegar num tempo que nós não vamos mais aguentar ou cantar, ter voz, ter força para cantar, mas a nossa adoração vai continuar, porque a adoração ao Senhor não é só cantar, é o que parte do nosso coração. A forma de adorar ao Senhor, uma das formas é cantando, mas chega um tempo, nós já vimos isso aqui, pessoas que vão enfraquecendo não conseguem mais, mas elas continuam com a sua vida adorando ao Senhor. E é esse o motivo de estarmos aqui reunidos adorando ao Senhor. E quantas coisas às vezes no nosso dia a dia nos impedem de fazermos algo e lembrarmos de adorar ao Senhor, mas a finalidade da nossa vida é adorar ao Senhor. Amém? Nós vamos cantar o segundo cântico. Em adoração, como o rei Davi, quero te adorar. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és comigo e te águas vivas.
Deus disse que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nessa noite Ele pode encontrar adoradores que adorem em espírito e em verdade. Se você estiver, cante conosco. Adorador, eu sei que sou. Assim nos informou e
José Walter para o momento de dízimos e ofertas. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus, vocês são justícias para todos nós, amém? Amém. Deus é bom, né? É bom? Deus é bom? Deus é bom, sério. Vai. Como que Deus é bom, né? Amém. Meu, glória a Deus, né? Esse sério aqui mora no nosso coração, né? Porque tem que lembrar aqui com a gente, né? Já é nós já há muitos anos. Amém. Se casar, vem pra cá, viu? Vai ter coisa já vai pra lá, né? Como é isso, né? Irmãos, bom, né? Que nós estamos juntos, né? Mais uma vez nessa noite, né? Vamos para adorar nosso Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Deus tem nos dado muitos privilégios, irmãos. Deus trabalha de cada forma que às vezes a gente não entende, né? Deus está nos dando privilégio esses dias. Eu estou acompanhando meu sobrinho no hospital municipal e eu já tenho 45 dias que ela está no hospital. Sábado eu cheguei lá cedinho para ficar com ela. Já fui chegando, já encontrei um rapaz que foi assaltado. Eu estava no bebedouro. Eu cheguei, aí foi cuidar, eu fui assaltado, tomei uma paulada na cabeça e nos braços. Fiquei muito ruim mesmo, né? Ficou 5 dias no hospital, emagreceu 10 quilos. Tinha uma balancinha lá e foi pesado. Nossa, será que essa balança está certa? Eu vou ver se está. Eu fui sem na mesa, vai botar certinho a balança. Não, rapaz, eu não emagreci 10 quilos em 5 dias. Aí eu conversando com ele, ele falou que vai saltar. Ele falou: olha, você esquece de usar os assaltantes, deixa os assaltantes na mão do Senhor, prossiga a sua vida. Deus vai te restituir tudo que os assaltantes te tiraram. E larga de mão esse negócio de vingança. Segue o seu caminho, você é um rapaz jovem, você tem muitos anos pela frente. E Deus vai te honrar com todas as sortes de Deus. Um rapazinho novinho dos 20 e poucos anos. O hospital é o melhor lugar para a gente evangelizar. Muitas pessoas afastaram da igreja no hospital. Eu já visitei umas 4 pessoas lá de igreja afastadas. Deus me abençoou que me deu uma palavra aqui para eles. Eles já tiveram alta e foram embora para suas casas. Quando eu sou internado em Santa Casa, eu ganhei 4 anos em Santa Casa do Senhor. Muito bom. Então, toda segunda-feira lá tem capelania lá no hospital municipal. Os capelães vão e visitam os doentes, oram pelos doentes e pregam a palavra do Senhor. E muitas igrejas estão abençoadas com isso. Isso aí não trabalha para a igreja, isso aí é trabalho, os capelães trabalham para o reino de Deus. Quando você trabalha para o reino, você não está esperando que a pessoa venha para a sua igreja, mas que a pessoa vai para o reino de Deus. Então, bom, esse trabalho. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Nas lições que falam que honra o Senhor com sua fazenda e todos os recursos, com todos os primeiros, as primícias dos seus frutos. É a mesma coisa. Honrar a Deus é agradecer a Deus, é andar por Deus, é glorificar o nome de Deus todo instante da nossa vida, é agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele é nas nossas vidas, que Ele tem transformado a nossa vida. Honra a Deus com os seus recursos. Por que com os nossos recursos? Porque nós precisamos nos doar para Deus. Qual coisa mais importante que você tem? O que você tem mais importante? É a sua própria vida. O seu maior bem é a sua própria vida. Honra o Senhor com ela. Deixa Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Deixa Deus usar o seu tempo, a sua casa, o seu trabalho. Deixa Deus usar você, irmão. Deixa Deus usar você, irmão. Para que a obra dele aumente nessa terra. Para que a obra dele seja completa nessa terra. Às vezes a gente fica pensando, irmãos,
Isso vai acontecer com quase todos os cristãos. Quando estiver presente lá na eternidade, diferente de Jesus, vai dar um negócio na gente. Você vai abraçar Jesus e vai falar assim: olha, ó Senhor Jesus, eu poderia ter feito mais para o Senhor. Então, se você não quiser falar essas palavras para o Senhor Jesus, então faça agora, quando você está vivo, quando você tem tempo, quando você está esperando, você tem saúde, você tem força, faça isso agora, para que você não chegue lá e fale para esse Senhor, com o coração todo cheio de remorso: eu poderia ter feito tantas coisas para o Senhor, eu poderia ter aberto as portas da minha casa para pregar a palavra, tantos vizinhos meus que se perderam, tantas coisas eu poderia ter feito para o Senhor. Então honre o Senhor com a sua vida, entregue Ele a sua vida, e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Então, quando você busca Deus, quando você se entrega para Ele, as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Vai vir saúde, vai vir prosperidade, vai vir muitas coisas na sua vida. Mas primeiro, Deus. Você é Deus em primeiro, e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Palavra maravilhosa, promessa maravilhosa para nós. Quando faz pé, vamos orar, vamos cantar. Enquanto os irmãos vão cantar uma canção, você vai ter a oportunidade de consagrar sua vida a Deus, consagrar seu dízimo, sua oferta, mas principalmente, consagre sua vida, que é o maior bem que você tem, a maior riqueza que você tem em sua vida. Grandioso Deus eterno, Pai, muito obrigado, meu Pai, porque nós estamos aqui neste lugar nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Nós estamos aqui porque nós temos um chamado, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu a Deus, meu Pai, para estar aqui nessa noite, meu Pai. Ô Senhor querido, nós estamos aqui por acaso, meu Pai. Nós estamos aqui porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ó Senhor, nós consagramos nossa vida no teu altar, o nosso tempo, ó meu Pai, os nossos afazeres, a nossa casa, tudo que fizemos, meu Pai, tudo que vamos fazer, tudo que nós temos para acontecer na nossa vida, nós queremos consagrar ao Senhor. Que seja para a honra do Senhor, que seja para a glória do Senhor. Tudo que aconteceu na nossa vida, meu Pai, seja para a glória de Deus. Ô meu Pai, muito obrigado, meu Pai, pelo aqui do irmão Sérgio, meu Pai, sua luta que está nos ajudando neste louvor, evangelismo. Ô Senhor, sustenta os teus céus na tua gloriosa presença. Abençoa a primeira igreja batista do bairro Industrial, meu Deus. Aqui uma agência de salvação, um lugar de adoração. Receba nossa adoração, nosso louvor e as nossas orações nesta noite, Senhor. Nos ajude, meu Pai, nos use, meu Pai, para que nós possamos ser bênção para outras pessoas. Que seu nome seja honrado e glorificado na nossa vida. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar? A música adoradora.
Amém. Que seja essa a realidade da sua vida nesta noite. Reconhecer você é o pecador, reconhecer o amor de Deus que transforma completamente a sua vida, você se aproximar de Deus, saber quem é Deus para você. Não existem deuses, há um só Senhor, há um só Deus. Daqui a pouco eu vou falar, destacar um pouco sobre isso também. Esta noite seja importante para cada um de nós, para que nós reflitamos a respeito da nossa vida, como nós estamos vivendo essa nossa caminhada cristã. Meus queridos, olhando para a ausência de muitos irmãos, tem tido esse problema nesses últimos dias, lembrei de uma situação de um pastor que estava no final de seu ministério, bem idoso. Então quando ele deixou o ministério, que chama jubilação, quando o pastor deixa de pastorear, não quando ele se transfere para um outro ministério, para outra igreja, mas quando ele deixa de pastorear. Então, quando terminou seu ministério, ele disse o seguinte, que ele iria agora criar ovelhas. A esposa dele ficou assim, tanto preocupada, porque ele estava tão desgastado com essa situação de igreja, mesmo de igreja, eles chamam de ovelhas, né? E elas rebeldes, muitas não têm compromisso, não têm responsabilidade com a obra do Senhor. Então ele disse para a esposa o seguinte: eu vou criar ovelhas, porque a quem fizer raiva como qualquer um que me fizer, ela vai virar churrasco. Mas o problema disso, meus irmãos, é importante essa reflexão. Mas a minha preocupação, ele não fala dentro desse contexto, mas a minha preocupação é quando essas ovelhas, tratando de pessoas, elas vão se tornando cada dia mais relaxas, mais compromissadas. E elas também podem virar churrasco, não podem? A Bíblia diz que aquele que nega ao Senhor, o seu lugar é onde? No lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A negação do nome do Senhor. Embora a história seja cômica, mas na aplicação dela para a nossa vida, ela nos traz um significado muito grande para termos cuidado com a displicência, a negligência. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que têm semanalmente se esforçado, para não distanciarem desse propósito de servirmos ao nosso Deus. Meus queridos, nós falamos em algumas semanas anteriores, 2 semanas pelo menos, sobre a nossa caminhada cristã. Hoje eu quero fazer a parte final dessa reflexão. Para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Eu não vou entrar em todos os assuntos que nós já tratamos, porque se você não veio ter presente nesses encontros, você tem os vídeos publicados tanto no Facebook quanto no YouTube, você pode assisti-los lá. Efésios capítulo 4, a partir do primeiro versículo até o versículo 6. Diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém? Amém? Amém. Vamos orar? Meu Senhor, nós precisamos da direção do Senhor e
do discernimento vindo da parte do Senhor para aprendermos a sua palavra. Nós precisamos muito mais da intervenção do Espírito Santo do Senhor para que essas palavras elas se tornem elementos de transformação no nosso coração, que nos transformando interiormente, o Senhor vai nos transformar também nas nossas atitudes externas. Fica conosco e nos fale nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estivemos tratando sobre esse tema. No primeiro versículo, nós tratamos sobre essas expressões que Paulo utiliza ali como uma forma de clamor, de busca, de interpelação para os cristãos em Éfeso a respeito da caminhada cristã. Lembrando isto, que isso se aplica a todos nós que somos todos igreja de Jesus. Paulo destaca nesses versículos iniciais, primeiro, a questão do andar. Nós tratamos sobre isso detalhadamente. O que é esse andar? Ele fala que esse andar tem que ser de forma digna. Abordamos também o que é viver de forma digna, abrangendo uma série de áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária, familiar, profissional. Tratamos também sobre a questão da vocação. O que é essa vocação? O que é o chamado que Paulo fala também no primeiro versículo? Depois nós entramos também que depois dessa chamada, Paulo vai nos dar as características dessa chamada, como elas realmente funcionam na questão prática da nossa vida. Então, há um chamado, há uma ação de Deus em agir interiormente em nós, e a partir desse momento, nós temos então agora a forma de colocar em prática aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Como colocamos isso em prática? Ele diz aqui com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor e procurando também guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós falamos sobre a humildade, nós abordamos uma palavra que é muito característica do cristianismo. Num período que era dominado pelo Império Romano, falar-se em humildade, nós lembramos que era uma coisa que nem sequer passava pela mente das pessoas. Jesus vai trazer o sentido dessa humildade. Paulo refere-se a isso em Filipenses capítulo 2, que Jesus se humilhou, tomando a forma de servo, e ali nós aplicamos isso então na nossa vida. Mas também nós vimos também que é necessário que haja mansidão. Meus queridos, esta é uma questão bem delicada de nós tratarmos nessas duas próximas características, nós três talvez, que é a mansidão, que é a longanimidade e esta questão de suportar uns aos outros. Aqui são situações de relacionamentos interpessoais. Paulo está falando aqui de como nós nos relacionamos uns com os outros. Nós vimos bem detalhadamente a questão da mansidão na meditação anterior. Então eu quero abordar a partir então da longanimidade, porque, meus queridos irmãos, longanimidade, algumas traduções trazem ali a palavra paciência, significa ter um ânimo longo. E falar em paciência hoje tem sido um grande desafio para cada um de nós, mas viver a paciência, exercitar a paciência, tem sido algo doloroso nos tempos que nós vivemos, porque vivemos um tempo desse imediatismo, esse tempo onde os nossos interesses são mais importantes do que o do outro, e por causa disso nós
queremos ter prioridade em todas as coisas e a paciência não nos permite esperar muito. Tem um teólogo chamado William Barclay que ele comenta esse texto. Ele diz que essa expressão longanimidade, paciência, ela, ao mesmo tempo que ela é um substantivo, ela é um verbo, e elas são palavras exclusivamente do cristianismo. Ele diz que ela descreve uma virtude cristã e que os gregos, na época de Paulo, não consideravam virtude, consideravam como uma fraqueza. Então ele vai dizer que essa é uma virtude herdada dos cristãos no exercício da sua fé. A ser paciente, meus queridos, é desafiador para cada um de nós, principalmente quando nós passamos por um problema muito difícil e precisamos de uma resposta, e buscamos uma resposta, e queremos uma resposta. Nesse momento parece que a paciência deixa de existir. Mas Paulo está tratando de trabalhar na mente daqueles cristãos ali em Éfeso, essa necessidade de arrancar de dentro do coração deles esse impulso carnal, pelo fato deles terem vindo de um padrão de vida que não era reconhecido isso como virtude. Paulo está dizendo para eles: olha, vocês precisam amadurecer isso na vida de vocês, porque essa ausência da paciência, ela é símbolo da grandeza do mundo. Mas como cristãos, nós precisamos ter isso sendo produzido em nós de uma forma muito mais eficiente. Então Paulo diz que é preciso que a gente retire de dentro de nós essa falta de paciência, que ela produz uma outra atitude de uma certa arrogância, de queremos e sermos donos da situação. Então Paulo diz: eu tire isso do coração de vocês. Mas isso nos leva então a outra questão. Nos leva à questão de saber que nós convivemos com pessoas todos os dias e a nossa paciência é testada em todos os momentos, diversas situações. Tem uma história bem interessante a respeito disso, que nos faz lembrar o seguinte. Eu ouvi isso há pouco tempo de hoje um pastor, mas antes ele, membro da igreja, líder durante muitos anos. Ele disse que ele era muito impaciente. Ele saía do trânsito, ele era incapaz de passar, a pessoa estiver andando um pouquinho mais devagar, ele não dá uma buzinada, ultrapassar, fechar a pessoa e discutir no trânsito, criava muitos problemas. Até que um dia ele estava ouvindo uma palavra no culto, e o pastor, já bem velhinho, trouxe uma palavra assim de tanta ternura a respeito disso. Disse o seguinte: olha, você que é impaciente, quando você estiver no trânsito, uma pessoa te fechar, ou uma pessoa estiver mais devagar, ou você tiver, mesmo se você estiver com muita pressa, o trânsito não estiver fluindo, evita ficar buzinando. Ele que veio ouvindo dele, o pastor está falando para mim. Ele falou o seguinte: sabe como você faz para controlar isso? Você olha sempre o banco do carona, e quando olhar o banco do carona, você vê assentado do seu lado Jesus. Se você vê Jesus assentado do seu lado, você nunca vai ter uma atitude dessa no trânsito. Por quê? Por respeito à presença de Jesus, você não vai xingar, você não vai brigar, você não vai buzinar, você não vai discutir, nada disso. Simplesmente olhe para o assento do seu carro e visualize Jesus ali, e tudo vai mudar. Ele vai dizer então que isso mudou a história da vida dele completamente. Então, uma pessoa calma, tranquila, paciente, pessoas que estavam com pressa, encostavam, deixavam passar, sem qualquer intercorrência durante tantos anos na vida dele. Mas, meus queridos, assim nós fizemos nossa vida mesmo. Nós precisamos agir todos os dias lembrando disso. Jesus está assentado ao nosso lado. Sabe por quê?
Porque se Ele está no nosso coração, se Ele está no meio de condução que nós estamos utilizando, Ele está junto conosco. Mas o fato de nós não observarmos a presença física dEle, muitas vezes nos leva então a essas atitudes. Mas quando nós olhamos e vemos Jesus está aqui comigo, eu sou impedido de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. Isso se aplica em diversas áreas. Coisas que nós praticamos em nosso dia a dia, se nós sempre antes de praticá-las, lembrarmos, Jesus está aqui do meu lado, e eu não posso fazer isso. Nós vamos conseguir colocar em evidência, em prática, toda essa paciência. Tem um chamado pai da igreja, chamado João Crisóstomo. Logo depois do estabelecimento da igreja, no período de Constantino, no ano 347 que ele nasceu, faleceu com 60 anos, no ano 407. Certa vez ele disse que a paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. E ele utiliza aquela linguagem que nós ensinamos lá quando falamos sobre mansidão. Ele utiliza a linguagem como um animal que foi domado. Ele sabe que tem força, mas ele não usa a sua força. Ele controla a sua força por causa da forma como ele foi treinado. Assim, meus queridos, deve ser a nossa vida. Quando a impaciência bater a nossa porta, vamos lembrar disso. Não vamos querer nos vingar das coisas que as pessoas nos fazem, de jeito nenhum. Se Jesus está dentro de nós, nós temos que tirar toda essa impaciência, esse desejo de vingança, esse desejo de dar o troco pelo outro, pelo que o outro fez conosco. A gente precisa mudar isso, porque são coisas que diziam respeito à nossa vida no passado, à nossa vida no presente. Se nós queremos caminhar com Cristo, nós temos que ter novas atitudes. Paulo diz que tudo se fez como? Tudo se fez novo. Uma outra questão interessante também nesse texto nos leva então a uma outra expressão que Paulo utiliza aqui no versículo 2, que diz aqui: para suportarmos, suportando-vos uns aos outros. Essa expressão aqui, ela também é bem mal compreendida. Às vezes as pessoas acham que suportar é tolerar certas situações. Eu tenho que ser tolerante, o outro está agindo assim contra mim, então eu tenho que ser tolerante. Ela pode trazer talvez essa conotação, mas a palavra suportar aqui não é aguentar o outro com resignação, mas ser amparo, proteção para o outro, dar suporte para o outro nas necessidades que ele está passando. Paulo diz que fazer isto não deve ser algo amargo para nós, deve ser algo prazeroso, deve ser algo que nos leve a uma realização. Tanto é que Paulo fala aqui: suportando-vos uns aos outros como? Em amor. Porque, meus queridos irmãos, nós vamos colocar esse amor em ação na nossa vida, no sentido de amparar os mais fracos, de dar esse suporte às pessoas que precisam da nossa ajuda, declarar a cada dia que, por causa do amor de Jesus em meu coração, eu me disponho a ouvir o meu irmão, a amparar o meu irmão, a ser uma forma de socorro, orar por ele, orar por ele. Que, meus irmãos, às vezes nós confundimos o amor como um sentimento no que diz respeito às nossas relações, mas nós aprendemos aqui, já mostrando para os irmãos, que amor não é sentimento. O amor é uma pessoa. A Bíblia diz que Deus é amor. Quando nós colocamos em prática o princípio do amor, nós estamos colocando o princípio de Deus na nossa vida. Quando deixamos de amar, significa que
nós estamos negligenciando a presença de Deus, que é amor em cada um de nós. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor jamais acaba. Isso mesmo, o amor jamais acaba. Por quê? Porque Deus é eterno. Se Deus é amor, sendo Deus amor, sendo Deus eterno, Ele existe para sempre. Então, o amor é uma realidade presente em nós e continuamente em nós. Então precisamos, meus irmãos, de colocar em prática esses princípios em nossa vida. Porque, meus queridos, quando nós olhamos para essa oportunidade que nós temos de ser suporte uns para os outros, nós estamos trabalhando no sentido de vermos essa ação de Deus em nós, através de nós e na vida do outro. É a forma de Deus nos fazer útil para as outras pessoas também. Então Paulo vai nos dizer exatamente isso, que nós precisamos fazer isso. É uma necessidade que nós temos na nossa vida de exercer esse suporte uns para com os outros. E mais, Paulo vai dizer o seguinte: porque essas atitudes que estão no versículo 2, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, vai gerar uma outra coisa, vai nos levar a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra Espírito aí, não sei se na Bíblia de vocês, está com E maiúsculo, mostra a unidade do Espírito Santo entre nós, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Quando nós exercitamos a humildade, mansidão, longanimidade, suportamos uns aos outros, nós estamos produzindo paz entre nós. E essa paz só existe entre nós se ela estiver em nós primeiro, individualmente, e ela vai se expressar nos outros ou para os outros, por causa da presença de Jesus em nós. Lembra que nós falamos nas semanas anteriores, e também quando nós falamos de paz. Paz não é um sentimento também, nós mostramos aqueles dias, queridos irmãos. A paz é Jesus. Jesus é o que? O príncipe da... Quando nós guardamos o vínculo da paz, nós estamos aprendendo a guardar essa ligação, esse vínculo que nós temos com Jesus e de Jesus com os nossos irmãos. É esse exercício espiritual no nosso dia a dia que nos faz então caminhar como igreja, ter uma caminhada cristã que seja produtiva, madura, responsável, que produza frutos a cada dia na nossa vida e na vida dos outros também. Lembra, meus queridos irmãos, também que nós não conseguimos fabricar unidade. Então veja, olha, procurando guardar a unidade. A unidade é de quem? É do Espírito. É Ele que produz a unidade. Não somos nós não produzimos unidade. Nós fazemos o quê? Nós guardamos aquilo que já foi produzido pelo Espírito. Nós somos os responsáveis, os fiéis depositários dessa unidade, dessa preservação dessa unidade. Então, quando nós não exercitamos esta unidade entre nós, o que nós estamos fazendo é quebrando um princípio que o Senhor já deixou estabelecido para nós, que o Espírito Santo já criou para nós, que é a unidade. Ele quebrou a barreira de separação que havia entre nós. Paulo fala sobre isso, que dessa separação que havia ali entre os judeus e gentios. Ele fala o seguinte: lá na cruz, Jesus ele desfez, derrubou a barreira de separação que havia entre os homens, produzindo a unidade. Essa unidade produzida por Jesus, nós sabemos que ela foi produzida através do sacrifício de Jesus na cruz, pelo sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário.
Ou seja, quando nós deixamos de viver essa unidade, nós estamos rejeitando a obra de Jesus no nosso meio. Quando deixamos que alguma coisa surja entre nós para quebrar essa unidade, e o diabo vai levantar situações continuamente, porque ele sabe que essa unidade foi produzida por Jesus na cruz do Calvário e delegada a nós, entregue a nós pelo Espírito Santo. Ele vai criar circunstâncias, vai criar meios para quebrar essa unidade entre o povo de Deus, porque ele sabe que o poder da vitória da igreja está na unidade. É o que Jesus disse em João capítulo 17, na oração sacerdotal. Para que o mundo veja quem vocês são, é preciso que vocês estejam unidos. A união nos leva, meus queridos, a mostrar realmente a presença de Jesus em nós. E se Cristo Jesus é o autor dessa união, dessa comunidade cristã, e através da igreja colocou-nos como parte desse corpo que é a sua igreja, nos delegou essa capacidade de guardar essa unidade do Espírito através de Jesus em nós, nós não podemos quebrar esses laços. Quebrar esses laços é negar, é rejeitar a obra de Jesus na cruz por nós. A obra de Jesus tem poder para nos salvar, sim, mas a obra de Jesus na cruz, ela também faz com que nós tenhamos então esse vínculo, essa unidade, porque em Cristo Jesus nos tornamos um só corpo, não há ninguém melhor do que o outro, somos um só em Cristo Jesus. Então, meus queridos, nós precisamos deixar isso muito claro em nossa vida, que Jesus Cristo, através do seu sangue na cruz, Ele foi o autor desta unidade. Nós não temos autorização para quebrar essa unidade. Nós precisamos então preservar a unidade. É o nosso papel como igreja, está preservando, está dando sentido a essa unidade. E como fazer isso? Ao dia sendo manso, humilde, paciente, no suporte para os outros. É o exercício desta prática que vai nos fazer preservar esta unidade. Meus queridos, se nós aprendermos então o que é essa unidade e colocarmos em prática, vendo a importância do meu irmão para a minha vida, uns para com os outros, nós revertemos toda e qualquer situação diversa que passamos em nossa vida. Existem problemas, meus irmãos, que nós passamos, em todos esses problemas, precisamos lembrar sempre, temos que preservar a nossa unidade. Então, meus queridos, quando surgir uma dificuldade no seu relacionamento com o outro, seja na sua casa, seja aqui dentro da própria igreja, com seus irmãos em Cristo, surgiu uma dificuldade ou outra, lembre sempre disso. Eu preciso ser manso, eu preciso ser humilde, eu preciso lembrar sempre que o meu irmão está sempre à minha frente, eu estou aqui para servir ao meu irmão. Preciso também aprender que, diante das dificuldades, precisamos ter essa paciência, exercitar esse ânimo longo, para que nós não tenhamos reações instintivas. Quem tem instinto, reação instintiva, são os animais, eles reagem pelo instinto. Nós não somos animais, a sociologia diz que somos animais racionais, essa é a teoria totalmente do ateísmo, né? Nós não somos animais porque nós fomos criados, formados à imagem e semelhança de Deus. Se alguém um dia chegar para você e dizer que a diferença é que o homem é um animal racional e os animais são racionais, rejeite isso na sua vida. Nunca se veja dessa forma. Você não é um animal em hipótese alguma, você é
Filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, meus queridos, tem uma coisa que eu não posso deixar de lembrar, né, para muitas pessoas, para a gente ter um pouco de disciplina a respeito da nossa vida, né? Você já viu como que tem crente carcudo? Você já conviveu com pessoas assim dentro da igreja? Ou até mesmo lá fora, mas eu estou falando na igreja porque nós estamos falando de caminhada cristã. Conviver com uma pessoa carrancuda é tão difícil, né? Pessoas que parecem ali um boi bravo, né? Todo fica aquela imagem daquele todo ali pronto para atacar. Mas crente não pode ser isso, porque você não é todo primeiro. Se você é filho de Deus, você tem que ter essa característica que nós falamos, humildade, mansidão. Tem muitos cristãos que vivem assim, como aqueles touros ali nas touradas, até aqueles vídeos de touradas na Espanha. Né? Acho que a Espanha tem essas touradas, que aqueles animais saem desenfreados e prontos para atacar a qualquer momento. Tem algumas pessoas assim, mas tem um outro grupo também. Às vezes se levanta dentro das próprias igrejas. Eu vi que na tourada tem um ali que fica com aquele pano vermelho, né? Para atiçar o touro para ele atacar, não é isso? Então, dentro das próprias igrejas assim, que estão ali só para ver o circo pegar fogo. Estão sempre atiçando, estão sempre lançando veneno para ver as pessoas se desentendendo. São instrumentos do diabo dentro da igreja. Vai quebrar a unidade. Então, meus queridos, nós precisamos cortar essas coisas na nossa vida, rejeitar essas coisas em nossa vida, porque essas situações são situações da nossa vida carnal do passado. Hoje não. Somos transformados, precisamos então colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor quer transformar na nossa caminhada cristã. Meus queridos, mas há outra coisa também que a gente precisa lembrar, que muitas pessoas, às vezes elas chegam nas nossas igrejas com tristeza, decepções, ouviram tantas coisas que feriram. Nós precisamos acolher bem essas pessoas. Nós falamos na semana passada sobre acolhimento. Precisamos acolher, aprender a acolher bem essas pessoas. E acolher bem essas pessoas é exatamente exercitar essa nossa caminhada cristã. Mas para você poder caminhar bem, entendendo bem a vida das pessoas, querendo ser suporte, ajudar as pessoas, você precisa caminhar com elas, andar com elas, você precisa conversar com elas. Nós falamos algumas semanas atrás aqui sobre isso. As pessoas que estão na igreja sempre vão embora, nem olham para quem está presente, quem está ali perto. Pessoas que entram e saem não são nem percebidas se estão dentro da igreja, porque falta nós entendermos que para que nós tenhamos uma caminhada cristã que glorifique ao Senhor, nós precisamos unir essas pessoas para se tornarem um só corpo em Cristo Jesus. E para isso nós precisamos estar presentes na vida das pessoas, estar presentes nos cultos. Eu vi um momento que a gente compartilha mais das nossas necessidades, são os cultos de oração. Nós temos a oportunidade de colocar diante de Deus os nossos pedidos, nossas necessidades. Quantas pessoas que se interessam em participar do culto de oração? Pouquíssimas, muito reduzido mesmo. Você nunca vai saber das necessidades da pessoa, porque o culto de domingo, você chega aqui, conversa um pouco, termina, você vai embora, não dá tempo de você ver o coração da pessoa, abrir o coração com você. No culto de oração, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. As pessoas não se interessam pelo problema do outro. Quando vão ao culto de oração, elas vão interessadas em resolver o seu problema, mas não para ser suporte para o outro, para ajudá-lo na dificuldade que está passando. E por causa desse egoísmo mesmo, de querer só resolver o seu problema, que muitos nem participam do culto de oração. Deveria ser o primeiro lugar que cada um de nós deveria estar, para nós conhecermos mais as pessoas, conversarmos mais, orarmos mais pelas pessoas. Então, meus irmãos, procure participar mais dos cultos dominicais, dos cultos semanais, dos cultos de oração, você possa ser suporte na vida também de outras pessoas. Mas eu quero ir para a parte final,
nos versículos 4 a 6, Paulo fala o seguinte: por que nós precisamos andar de forma digna? Por que nós precisamos colocar em prática a humildade, mansidão, longanimidade? Por que nós precisamos suportar uns aos outros? Porque também nós precisamos guardar essa unidade que o Espírito Santo construiu para nós e vivemos através desse vínculo da paz. Ele fala o seguinte: porque é só um corpo. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foram chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos, e está em todos. Meus queridos, precisamos aprender isto, que essa unidade do corpo, ela é produzida por Deus, através de Jesus Cristo. Quem produz a unidade, nós já aprendemos sobre isso, é o Senhor Jesus, através da sua obra na cruz. Então, nosso papel é preservar essa unidade, e onde essa unidade é expressa? Corpo, na igreja. Somos a igreja de Jesus aqui. Então nós precisamos, meus queridos irmãos, ter esse interesse de ser parte do corpo. Imagina a figura, Paulo usa isso em 1 Coríntios, explicando a respeito do corpo. A mão, se a mão não quiser ser mão, quiser ser pé, o que vai acontecer no seu corpo? Ou seja, será disfuncional. E ele diz o seguinte: que Deus colocou cada um no seu corpo como Ele quis. Se você é parte do corpo e você não se envolve no corpo, não participa do corpo, você está deixando o corpo disfuncional. A igreja pode estar vivendo de forma disfuncional exatamente pelo fato de você negligenciar a sua parte no corpo. Você precisa assumir quem você é, assumir quem você é em Cristo, ali no corpo, e exercitar tudo isso na sua vida, todos os momentos. Paulo diz aqui que fomos chamados também em uma só esperança da vossa vocação. Ele volta a falar sobre isso no versículo 1, ele fala: andar como digno da vocação. Agora ele diz: há uma só esperança para a vossa vocação, há uma só esperança para o vosso chamado. Esperança essa que Paulo está falando. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança está na volta de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, meus queridos, a cada dia, preparando-nos para a volta de Jesus Cristo. E a igreja não pode perder essa referência de que nós fomos chamados para vivermos essa esperança todo dia da nossa vida. Mas para vivermos essa esperança, nós precisamos ser um só corpo. Precisamos viver em um só Espírito. Precisamos ter entendimento de que nós nos completamos, que todos nós precisamos uns dos outros. Não podemos negligenciar jamais a nossa parte do corpo de Cristo. Então, quando nós aprendemos isso em nossa vida, nós passamos a ter mais prazer em estar junto com os nossos irmãos. Nossa esperança é o dia que Cristo vai voltar e vai buscar o seu povo, que é a sua igreja. Nossa esperança não pode estar nas coisas que nós conquistamos neste mundo. Nossa esperança não pode estar na nossa profissão, no nosso trabalho, nossa conta bancária, nossos recursos financeiros. Não, a nossa esperança está em Jesus, que diz que Ele vai voltar. Na sua volta Ele levará para estar com Ele aqueles que são seus. Aqueles que o negaram, que o negligenciaram, ficarão de fora, não estarão com Ele. Então o tempo para esperarmos, para nos prepararmos para essa volta de Jesus, é esse tempo quando nós nos unimos como igreja, nos reunimos e queremos estar juntos uns com os outros. Porque, meus queridos, se você pode até passar um dia ou outro sem vir à igreja, como muitos fazem, às vezes é uma rotatividade muito grande, mas uma coisa nós precisamos ter em mente: porque se você não gosta de vir à igreja, por isso eu falo para você que está aqui, você tem mais que bom assistir esse vídeo depois também da igreja. Se você não gosta da igreja, ou de estar na igreja,
você também não vai gostar da igreja triunfante. Você não vai gostar da igreja que está no céu. Você não gosta de congregar aqui? Como você pode ter esperança de estar no céu, onde Ele vai levar, vai arrebatar, vai levar a sua igreja? Ele vai levar a sua igreja para estar com Ele nos céus. Então, você, infelizmente, não estará nesse grupo. Você não gosta de estar com seus irmãos, não gosta de estar congregando com eles, então você não vai gostar também de ir para o céu, não vai querer ir para o céu. Então nós precisamos antecipar aquilo que vamos desfrutar na eternidade, vivendo em unidade aqui, vivendo em comunhão aqui. Precisamos ter só uma esperança. Então, meus queridos, isso tudo é representado, aplicado através da igreja local, através da nossa prática, a nossa igreja, da igreja local, unida e reunida a cada dia. Eu quero concluir essa série de meditações com os irmãos, lembrando algo que eu disse na primeira semana. Todas as organizações, elas possuem leis e regras. A igreja de Jesus também possui leis e regras, não costumes, doutrinas humanas ou costumes impostos pelos homens, não. Essas regras que eu estou falando, eu disse isso na primeira semana, fazendo aquela comparação com a organização, com o clube, com a sociedade, todo lugar tem suas regras. As regras da igreja, elas estão registradas na palavra de Deus, e Paulo diz aqui nesse texto, apresenta algumas dessas regras para ser igreja. Quando ele diz o seguinte: ao seu corpo, ao seu espírito, como for chamado, só Senhor, na sua fé, só batismo, só Deus e Pai de todos, por todos, por todos e todos. Ele está dizendo o seguinte: essa organização chamada igreja, que é o corpo, que é esse um corpo, as regras para que ela exista quais são? Andar de modo digno da vocação, andar com toda humildade, com mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, guardar a unidade do Espírito e viver na paz. São regras. Não são regras humanas, não são costumes ou práticas humanas. São normas determinadas pelo Senhor na sua palavra para vivermos como um só corpo, um só Espírito. Então, só depois de mostrar essas regras é que Paulo vai dizer, então, para sermos um só corpo, precisamos ter essas regras anteriores, esses conceitos, esses preceitos anteriores, melhor dizendo, em evidência em nossa vida. Se não tivermos esses princípios, meus queridos, nós não somos igreja. Se não vivermos de forma digna da vocação, se nós não andarmos com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportar uns aos outros em amor, procurar guardar a unidade do Espírito vivo da paz, não somos corpo, porque é o seguinte: isso são características de quem é um só corpo. Só nos tornamos corpo de Cristo quando cumprimos esses princípios aos quais Deus deixou registrado aqui para que nós sigamos. Então, meus queridos, que nós possamos realmente seguir esses padrões do Senhor para nossa vida como igreja. Que nós tenhamos uma caminhada cristã capaz de influenciar os outros a praticarem as mesmas coisas. Você que está aqui hoje, está aprendendo esses princípios, você colocando-os em prática, você vai influenciar outros a fazer o mesmo também. Porque, meus queridos, nós precisamos voltarmos realmente para a palavra de Deus se nós queremos ser corpo de Cristo. Porque senão nós nos tornamos somente um grupo de pessoas que se reúnem ocasionalmente em uma igreja como um encontro social, embora cantemos músicas cristãs, embora nós leamos a Bíblia, embora nós tenhamos momentos de oração, mas podemos ser apenas um encontro social se nós não nos tornarmos realmente um corpo de Cristo. E um corpo que coloca em prática todos esses princípios estabelecidos no Senhor na sua palavra. O Senhor nos dê graça para entender isso, meus queridos. O Senhor nos dê graça para compreender todos esses princípios
entender tudo isso que nós falamos, assista os vídeos anteriores também. Ele vai complementar o seu entendimento. Mas eu queria que você hoje, nesta noite, refletisse comigo nesses minutos finais sobre a sua caminhada cristã, como ela está. Quais são as práticas que você tem tido na sua vida para a caminhada cristã? Você tem exercitado esses princípios que o Senhor deixou para nós? Se não, vamos começar hoje. O tempo é hoje e agora para nós termos uma mudança nas nossas atitudes. O Senhor espera que nós nos tornemos seu corpo, mas não é simplesmente uma palavra, um termo bonito nos tornar o corpo de Cristo. Passa por renúncia. Renúncia para obedecer a palavra do Senhor. Assim nós podemos então colocar em prática todos esses princípios. O Senhor tem graça a cada um de nós para isso. Que nós tenhamos o nosso entendimento aberto para o Senhor, tenhamos discernimento espiritual, para que tenhamos todo o tempo em nossa vida como igreja. E aquilo que está te atrapalhando a viver como o corpo de Cristo, comece hoje a romper com isso na sua vida. Você ainda não tem um encontro salvador com Jesus para ser corpo de Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, confessando que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, e viver com Ele e para Ele todos os dias da sua vida, obedecendo a sua palavra. E assim, congregando com outros irmãos, você estará se unindo a este corpo que Jesus está estabelecendo e preparando a sua igreja que um dia irá buscar. Você faça parte desta igreja de Jesus. Amém? 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 Amém. Vamos orar, meus queridos. Deus, nós te glorificamos por esse tempo que o Senhor nos deu nessas semanas para aprendermos sobre a caminhada cristã. Deus, quantos princípios o Senhor nos trouxe aqui, Deus, quantas coisas nós tivemos a oportunidade de ouvir e aprender do Senhor. Mas Deus, essas coisas não podem ser apenas informações da nossa vida, mas precisam ser vividas por cada um de nós. Então, Deus, aquilo que nós temos feito, que tem nos deixado impedido de ter uma caminhada cristã digna do Senhor, que o Senhor possa mudar a nossa atitude e nosso comportamento, Pai. A partir de hoje nós temos uma nova postura de queremos ser igreja de Jesus, sermos um só corpo, parte desse corpo de Cristo que vive e glorifica o teu nome. Tira, Deus, toda a interferência maligna que vem sempre para querer quebrar a nossa unidade, para criar dificuldades, para impedir o avanço da igreja, Pai. Mas que em nome de Jesus a tua igreja possa prevalecer a cada dia, apesar de todas as dificuldades, porque a igreja é do Senhor, não é nossa, Pai. Nós não fazemos a igreja é tua, Pai. E que o Senhor possa dar essa consciência de honrar esta igreja estabelecida pelo Senhor aqui neste lugar, como parte dela, fazemos todo o possível para que ela possa viver esses princípios de fé a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, agradecemos e entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.